Sejam muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Como normalmente eu faço uma vez ou duas vezes por ano, eu gostaria de falar que vocês não estão no culto errado ou no horário errado. Não é aviso de finanças, mas sim a gente hoje vai estar privilégio de todo o planejamento do Murilo e toda a dedicação dele, possibilitando que a gente participe também na mensagem sobre Provérbios. Então sejam muito bem-vindos. Nós somos a Fonte São Paulo, somos uma comunidade que se reúne aqui semanalmente e temos como objetivo e junto com outros queridos irmãos presbíteros aqui também. Meu convite para você que está nos visitando é que volte. Desde já deixo aberto a isso para que nos conheça no final. E você que está nos assistindo também nos visite presencialmente. Um dos pontos que a gente vai tratar hoje é justamente sobre relacionamento. E isso é mais fácil de uma forma presencial do que uma forma digital. Então você é nosso convidado. Bem, o que nós temos estudado durante esse mês, né? O pastor Marcelo Betti está de férias merecidas, por quem nós oramos também, mas a gente tem focado o nosso tempo em olhar para Provérbios e entender qual que é a fonte da sabedoria no nosso mundo atual, no nosso mundo da informação, ou na nossa era da informação. Esse é o título que você está vendo, e esse tem sido essa sequência de quatro domingos dentro dessa série que a gente tem visto. E, olhando para um cenário, a gente pode ver que o cenário tecnológico ele já é alguma coisa que não é tão nova. Em 1965, isso daqui eu só estou falando porque eu sou da área, né? Na verdade, o Murilo acho que usaria outro exemplo, talvez o Marquinhos, outro de educação física e por aí vai. Mas como eu sou da área, em 1965, Gordon Moore faz a seguinte afirmação, onde ele coloca que o número de transistores dos chips teria um aumento de 100% pelo mesmo custo a cada 2 anos. Essa é conhecida como a Lei de Moore, e é uma lei que rege, ou alguns falam que não mais, mas que regeu durante muito tempo a área de tecnologia. E basicamente significa o seguinte: a cada 2 anos dobra o poder de processamento dos equipamentos que a gente tem. E a gente vê isso, né? Outro ponto interessante, muito se fala hoje em dia de inteligência artificial. Na verdade, são modelos matemáticos para chegar a algumas conclusões, mas não é novo também. Eu lembro que, a hora que eu estava terminando a faculdade, existia uma possibilidade de continuar estudando dentro do conceito de inteligência artificial. O que mudou, então? Mudou que o processamento hoje é muito mais alto e a gente pode utilizar de uma série de benefícios disso como ferramenta, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a Lei de Moore, de fato, apresenta isso. Mas você vai falar, puxa, Miriam, eu não acordei domingo cedo, não tão cedo, a gente está sem capacita, está em férias, mas eu não acordei tão cedo para ver aula de computação ou da Lei de Moore. Então eu vou explicar bem para você o que isso significa. Em 98, quando eu chego aqui em São Paulo, a forma de andar era aquela que está à esquerda, tá? Outro dia a gente estava num grupo pequeno e fez uma propaganda Bamerindos. Bamerindos era um banco
E tinha uma musiquinha, e quando a gente cantou aquela musiquinha, a gente descobriu que só eu e a Gabi conhecíamos a musiquinha. Isso tem uma certa preocupação. Mas voltando aqui, 1998, quando eu chego em São Paulo, vindo do interior para estudar aqui, a gente andava, acreditem, os mais novos aí, nas ruas de São Paulo com um guia. O guia 4 rodas aí, a gente olhava, ele tinha que virar a página para ver onde continuava aquela rua. Era assim que era o Waze naquela época. Hoje em dia isso é um pouco diferente. Inclusive, essa semana semana passada conversando com um taxista, foi interessante, porque eu não sabia que existia uma lei que obrigava o taxista a ter um desse livro no carro. Essa lei foi mudada recentemente para ter uma máquina de passar cartão. Agora eles transformaram a obrigatoriedade de um guia para uma máquina. Não faz mais sentido. Mas era assim que as coisas funcionavam. E esse é o mundo que a gente está inserido. Se a gente lê diversas informações, esse é o contexto. E certamente alguns de vocês viram na sexta-feira o impacto que isso pode gerar em termos de serviço. Um determinado fabricante simplificando aqui, de antivírus ou de EDR, como queiram chamar, mas de proteção para a máquina, soltou uma atualização que, de fato, em uma versão do sistema operacional, parou ela, e isso gerou uma mudança. Estava lá o Menha, às 8h50 da manhã, 8h55, falando, tá pegando. Então, é esse o cenário que a gente tem no mundo tecnológico. E dentro disso, nós temos estudado o que Provérbios traz de ensinamento para nós nesse contexto. A gente tem, de formas diferentes, através das pregações no domingo, através de textos semanais no Instagram. Eu não tenho Instagram, mas eu pedi para minha esposa para poder ler, tá? Então, só para avisá-los, mas aqueles que sabem que eu não tenho. Mas através de textos, no qual a gente primeiro tratou sobre trabalho, depois sobre riqueza, e essa semana a gente deve tratar um pouco sobre o ouvir, a gente tem falado sobre Provérbios de forma muito prática. Quais são dicas, quais são, de fato, pontos para olhar no dia a dia sobre como investir seu dinheiro, sobre como ter relacionamento com o trabalho e sobre como, no caso dessa semana, ouvir. E existem diversos outros temas que são abordados dentro de Provérbios e que valem a pena ser estudados. E também, além disso, a leitura diária. Então, diariamente, também no Instagram está tendo publicação lá, você pode acompanhar, tendo em vista que Provérbios tem 31 capítulos e nós estamos em um mês que tem 31 dias. Então, um capítulo por dia você pode ler e acompanhar de diversas formas. Para você que está chegando hoje, falou, Amir, legal, entendi, nós estamos estudando Provérbios, estamos entendendo sobre sabedoria dentro desse contexto, só que eu perdi as 2 últimas pregações. Então eu recomendo que você ouça. Vai lá no YouTube, vai no Spotify, que são boas ferramentas, de novo, uma ferramenta que pode ser usada de forma boa ou ruim, mas são bons locais para você poder reouvir ou ouvir novamente, ou até mesmo ouvir pela primeira vez as mensagens que foram pregadas. A primeira, sobre o princípio da sabedoria, em Provérbios 1, de 1 a 7, trouxe o conceito, trouxe, de fato, da onde que vem a sabedoria, qual é a fonte dela. A segunda mensagem de domingo passado, a busca pela sabedoria, a gente ouviu um pouco sobre as condições, entendemos os resultados e as consequências da sabedoria. Então esse é um breve resumo. Eu tinha um professor no colegial que toda vez que ia explicar, ele era um professor de trigonometria, toda vez que ele ia explicar Bhaskara, ele fazia um triângulo do lado, explicava, relembrava. Então tá aí, se vocês quiserem um resumo, mas o meu incentivo é para que vocês escutem, caso vocês não tenham escutado ainda. É só para não ficar perdido dentro do que a gente vai falar hoje. E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre como cultivar a sabedoria. Esse é o nosso foco hoje. Como que a gente vai, de fato, cultivar aquilo que a gente tem aprendido para que isso possa refletir no nosso dia a dia em âmbitos diferentes. Esse é o foco nosso hoje. E dentro disso, eu queria
começar falando o que é cultivar. E pode ser algo bem simples para quem vem do interior, mas não sei se todos que tem aqui já tiveram a chance de plantar uma árvore. Quantos tiveram já uma chance de plantar uma árvore aqui? Levantem a mão, por favor. Deixa eu ver. Então vou mudar a pergunta, quem não teve chance também. Não precisa levantar, eu sei que são os outros. Mas a ideia existe lá aquele ditado, e para mim era chinês, mas dando uma pesquisada eu vi que não, que fala que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro são 3 das coisas que toda pessoa deve fazer durante a vida. Talvez como um sentimento de realização, que a gente sabe que não está nesses itens, mas esse é o ditado popular. Mas eu queria dizer o seguinte, se você não fez isso, tem a chance de resolver hoje. Chegando em casa, é fácil, pega um algodão, coloca um feijãozinho, bota um pouquinho de água e deve crescer. Mas tenha paciência, você já vai treinar alguma outra coisa. E pronto, está resolvido esse ponto. Deixa os outros 2, eles podem ser um pouco mais difíceis, dependendo da fase da vida ou dependendo das condições às quais nós estamos. De forma geral, tendo em vista o que é cultivar, a gente quer abordar 3 aspectos hoje sobre onde cultivar a sabedoria, sobre, depois mais alguns aspectos sobre os cuidados ao cultivar a sabedoria. E, por fim, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com o cultivo da sabedoria? Esses são os 3 pontos que a gente vai se debruçar, mas eu gostaria de, antes disso, ler o texto base, que é Provérbios 4, de 1 a 13. Se você tem aí a sua Bíblia, seja ela analógica, como é esta daqui, eu trouxe porque os textos estão lá, eu tenho um problema, e cada vez mais a gente descobre, né, de ler sem óculos ou com óculos. Mas se você tem sua Bíblia aí analógica, abra ela, se não a digital, abra ela no celular. E o texto em Provérbios 4, de 1 a 13, diz o seguinte: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Nesse trecho de Provérbios, a gente observa uma coisa. Aqui não é não. Em vários textos, inclusive no próximo versículo, se vocês observarem, ele começa com não, algo que não se deve fazer. Mas esse é um texto positivo. Ele está falando algumas coisas a qual você deve prestar atenção. Vamos orar? Pai, grato pela possibilidade, pela liberdade que a gente tem de abrir a Tua Palavra e de estudá-la. Isso é privilégio do Senhor ter mantido durante anos até chegar a nós. Te agradecemos por isso. Nesse momento, fala através do Teu Santo Espírito ao nosso coração. De fato, mostra e transforma as nossas vidas para que a gente possa ser mais parecido e para que, de fato, a gente tenha um relacionamento com o Senhor. No nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Legal. A gente viu, então, o texto aí, e o que eu queria começar chamando a atenção é nessa referência, onde o Carlos Eduardo faz uma observação.
antes de ler esse texto que está aí, a ideia aqui de filho dentro desse contexto é de discípulo. E a ideia de pai é mestre. Então não significa necessariamente uma relação paternal ou maternal, mas significa sim uma relação de alguém que está ensinando alguém, ensinando para alguém que está aprendendo. Esse é o ponto aqui. E dentro disso, o Carlos Oswaldo, não está escrito nesse slide, ele fala: filho era a maneira típica de se referir a um discípulo no Antigo Oriente Médio. E ele continua em outro texto dizendo o seguinte, esse é o que vocês têm aí: o livro de Provérbios dá ao leitor uma estrutura básica para a vida. Isto é, o conceito que a sabedoria deriva de um relacionamento adequado com Javé, o Deus pessoal da aliança. Assim, qualquer que seja a origem de cada provérbio, sua abordagem última com a vida é teológica, estendendo-se do relacionamento vertical necessário em direção a padrões comportamentais desejáveis que tornam significativos também os relacionamentos horizontais. O que ele está falando aqui é: o que tem dentro do livro de Provérbios afeta a minha relação com Deus, isso que ele está dizendo com relação a relacionamento vertical, a ponto disso transformar a minha relação com vocês, a minha relação com cada um de vocês e vocês para com cada um de vocês também, ou seja, a nossa relação. Esse é o ponto que está sendo colocado aqui, e esse é o propósito, ou esse é a ideia do livro de Provérbios, uma coletânea em diversos pontos de vários ditados ou de várias instruções de sabedoria que durante anos vêm se mantendo e não vão mudar, independente de a gente estarmos no mundo onde a gente tem uma revolução industrial, onde a gente tem uma revolução digital. Eu lembro uma vez que, conversando com um amigo dos Estados Unidos, na oportunidade de estar com ele, esse era um ponto qual eu defendia. Eu falava, independente do que está, se é aqui, se é no Brasil ou se é em qualquer outro lugar, os princípios são os mesmos. E esses princípios, eles são absolutos a ponto de influenciar a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. É isso que a gente tem descrito aqui. Por isso, a minha proposta é que, onde você lê sabedoria, pode ser hoje, pode ser em todos os momentos, slides que vão aparecer, você lembre, relacionamento com Deus. Se você fizer essa troca, talvez isso ajude você, porque muitas vezes eu via Provérbios, e Provérbios dava aquele gostinho do tipo, eu quero alcançar isso, mas como que eu alcanço isso? E quando você troca a sabedoria, a palavra sabedoria, por relacionamento com Deus, isso vai ficar um pouco mais claro no decorrer da leitura, e isso, de fato, é o que a gente já viu em outros momentos, em outras mensagens, como eu comentei anteriormente com vocês. Agora, onde cultivar a sabedoria? E esse ponto aqui, pessoal, a gente vai abrir em alguns outros, para a gente poder entender quais são os locais, quais são os momentos, qual a forma de se fazer isso. A gente vai olhar um pouquinho dentro desses itens aqui. Há 2 domingos atrás, a gente estava voltando do interior, eu não tive a oportunidade de ouvir a primeira mensagem quando o Murilo pregou, e a gente estava no carro escutando. Então estávamos dirigindo para Campinas, tinha ido visitar meu pai, familiares queridos que moram lá, minha irmã, sobrinhos, e a gente estava retornando e aproveitando para ouvir a mensagem. E nesse ponto, em algum ponto da mensagem, o Murilo fez uma citação fazendo referência a o rei Salomão é o homem, foi o rei mais sábio que existiu. E nesse momento, e eu pedi licença para ela, porque é o 2º domingo que ela está aqui, eu pedi licença para Elisa, ela falou, opa, mas peraí, e Jesus? Elisa é minha filha, para aqueles que não conhecem. E ele, naquele momento ele falou, opa, peraí, e Jesus? Como que Jesus compara a Salomão? Qual a característica de Jesus em termos de sabedoria? E dentro disso a gente pode observar textos que falam sobre a sabedoria de Salomão. Ou seja, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que é importante a gente cultivar a nossa sabedoria
no relacionamento com Jesus. E por ordem, esse é o principal que pode afetar os outros que eu vou falar. Então a ideia é, se eu tenho que fazer, se eu tenho que ter um relacionamento com Jesus, como que eu sei que ele é a referência e não Salomão? Então o ponto que está aí é esse. E a ideia é, se você pega 2 Crônicas 9:22, ele diz, o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis. Tá? Essa era a visão. Os reis iam consultar ele. Salomão, quero entender disso. E a gente vê passagens assim, né? Passagem onde sabedoria chega 2 mães e com um filho só porque de uma tinha morrido. E de quem que é esse filho? E Salomão sabe trabalhar com aquela situação. Situações onde ele olha a liderança, a gente consegue observar isso. Mas ele foi perfeito? Não. Salomão teve diversas falhas. E a primeira vez que eu tive contato com isso, eu falei, poxa, Salomão para mim era um super-herói. E olhar essas falhas que ele teve em termos de relacionamentos, em termos da forma com que seguiu em alguns pontos, a gente se surpreende. O ponto é, Jesus mesmo fala dentro do contexto, falando sobre o sinal de Jonas, ele fala, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e ordenará, pois ele veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, iam consultar. Porém, agora está aqui quem é maior do que Salomão. O próprio Jesus coloca isso para nós. Mas, independente de Jesus, eu acho que se a gente pega a vida de Salomão, a gente consegue colocar dentro do contexto do Velho Testamento. Porque se vocês se lembrarem de textos, como, por exemplo, do nascimento de João Batista, fala que não nasceu homem tão grande assim de mulher. Então, esses pontos aí refletem Salomão tem a sua importância, ele é o homem mais sábio, mas dentro de um contexto, Cristo é mais. E isso não tem que ter dúvida. Por isso, a gente se relaciona com ele. O que Hebreus fala, e esse texto é bem conhecido da maioria de vocês, ele fala assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele passou sem pecado, diferente de Salomão. E por isso, ele é o nosso referencial. Isso não minimiza, não invalida nenhum dos ensinamentos que foram dados, sejam positivos ou negativos, a gente vai falar disso mais para frente. Mas o ponto aqui é, Salomão é homem, Salomão é falho. E Cristo não é falho, mesmo tendo sido tentado em todos os pontos, como nós somos. A diferença dele é que, como diz o texto de Hebreus, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Pessoal, esse é o ponto aqui que nos leva a olhar, que nos direciona a olhar para um primeiro ponto onde a gente tem que cultivar, de fato, um relacionamento. E o primeiro ponto aí é ter um relacionamento com Cristo. Recentemente, no grupo pequeno, dentro da nossa comunidade, no grupo pequeno que se reúne em casa, Jardim Guedala, ou Vila Progredior, às vezes vocês estão vendo, é porque um é dentro do outro, mas são bairros correlatos aí. A gente estava conversando justamente sobre esse estudo. A propósito, abro um parênteses aqui, fica o convite para vocês que ainda não fazem parte de um grupo pequeno poder visitar. Procure a mim, procure o Murilo no final e a gente pode ajudá-los, o pessoal da recepção também. Fecha parênteses. Mas voltando, a gente estava reunido no grupo pequeno e a proposta foi justamente de olhar para essa característica de Salomão versus Jesus. E foi interessante quando o Murilo falou que a gente ia trabalhar provérbios durante esse mês, porque a proposta nossa, ou a ideia nossa, eu já compartilhei isso com as pessoas que vão no grupo pequeno, é que a gente estenda o livro de provérbios durante os próximos meses.
E a gente tinha falado isso antes de saber. Então, quando o Murilo falou, foi de grande alegria saber que a gente poderia dar continuidade ao que a gente estava olhando, ao que a gente iria estudar durante esse mês. E lá, a gente, fazendo uma dinâmica, separou um comparativo, alguns comparativos, dentro de um devocional do Timothy Keller, fazendo um paralelo entre Salomão e Jesus. E eu queria pegar esse texto, eu sei que ele está grande aí, mas eu vou ler para vocês, que fala justamente sobre essa relação e sobre quem é Jesus versus Salomão. Olha só, Timothy Keller, no devocional A Sabedoria, citando também um livro, A Cruz de Cristo, de John Stott, diz o seguinte: os amigos de Jó não viam como Deus podia ser perfeitamente justo e ainda assim abençoar pessoas imperfeitas. Sua falta de sabedoria devia-se ao fato de que eles não entendiam o Evangelho. Para os fariseus, os amigos de Jó de sua época, Jesus respondeu a esse questionamento. Deus pode ser justo e justificador dos crentes, como a gente vê em Romanos, porque ele foi nosso substituto, como a gente vê em Marcos. A essência do pecado é que nós, seres humanos, substituímos Deus, enquanto a essência da salvação é que Deus nos substituiu. Atenção para esse ponto. A essência do pecado é que nós, seres humanos, substituímos Deus, enquanto a essência da salvação é que Deus nos substituiu. Nós nos colocamos onde só Deus merece estar, no comando de nossa vida, enquanto Deus se coloca onde só nós merecemos estar. Isso é castigo da cruz. Reparem que há uma inversão, né? E a gente muitas vezes quer ser Deus, a gente se coloca no lugar de Deus com nossas preocupações, com o nosso dia a dia, muitas vezes com o nosso egocentrismo, olhando para nós, mas de fato, Deus se colocou em nosso lugar em Cristo, e Cristo, sendo Deus, morreu para perdoar os nossos pecados. É isso que ele está falando aqui. Então não existe uma forma de cultivar a sabedoria se de fato não houver um relacionamento com Jesus. Posto isso, vamos para uma segunda esfera. Um segundo lugar para ter relacionamento é no âmbito familiar. Para ter sabedoria, para cultivar sabedoria, é dentro do relacionamento familiar. Eu lembro que quando eu era pequeno, lá no interior, como eu falei, lá em Barbacena, não, lá em Piratininga, uma cidade bem pequena, próxima a Bauru, com 3 anos, eu virei para o meu pai e falei: pai, eu quero uma furadeira. Se é que eu sabia falar direito, mas eu queria uma furadeira. Só que tinha um problema, não era uma furadeira de brinquedo como as crianças normalmente ganham, né? A gente der uma furadeira lá de brinquedo para o Chechel, tá tranquilo. Né? Era uma furadeira de verdade. A gente pode imaginar quanto que o Amir, com a idade tenra, poderia fazer de estrago. Mas é interessante porque eu via ele arrumando as coisas. E o que eu queria fazer era imitá-lo. É fazer aquilo que eu via no meu pai e replicar esse tipo de coisa. E acreditem ou não, eu ganhei uma furadeira. Há 2 semanas atrás, quando eu falei para vocês que eu fui, inclusive eu usei, eu precisava fazer um negócio lá para o meu pai, eu usei. E a furadeira é essa. Na verdade, não é a foto dela, mas ela é similar a essa. E é interessante que, assim, lógico, sem fazer e com toda a supervisão, furava a madeira, aprendia de alguma forma a fazer isso. E o que isso tem a ver com o relacionamento familiar? Jesus comenta e fala sobre a relação aí, a transmissão de ações que a gente vê de pai para filho. Olha só, João 5,19 diz assim, e eu não vou conseguir ler no monitor: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. E aqui, dentro de um contexto de que ele está olhando para o pai, e que muitas vezes a gente não entende, né? Por que Jesus saiu para orar? Ele é Deus. E ele saía para conversar com o pai. Dentro desse contexto, de fato,
ele queria entender qual que era o objetivo, qual queria estar alinhado com o coração do pai. E ele só conseguia fazer aquilo que, de fato, ele via no pai. A relação nossa com pais e filhos, e mães e filhos e filhas, tem essa característica. Às vezes, coisas surgem que a gente não sabe nem como, mas a criança está imitando, a criança está fazendo igual. Recentemente eu fui viajar e estava num almoço de negócio e foi interessante porque uma pessoa estava comentando que foi chamada na escola e que o filho dela estava falando alguns palavrões e estava meio insuportado, estava assim, insuportável dentro daquele contexto. E o grande problema foi que quando aquele pai foi à escola e entendeu o que tinha acontecido, dentro do contexto ali, a professora falou, e o problema é que ele fala que ele escuta isso em casa. De forma geral, a gente não tem essa perspectiva de, muitas vezes, o quanto que a gente influencia. Certamente vocês já ouviram histórias de crianças que se converteram quando, de fato, a pregação estava sendo dentro de um ambiente, ou a conversa estava sendo para os pais. E a criança, às vezes, estava brincando e, pelo menos eu já ouvi uma história assim, ela falou, olha, eu quero isso para mim. As nossas atitudes, o nosso exemplo reflete e ecoa na vida dos nossos. E dentro do âmbito familiar, isso é verdade. Olha só o que Deuteronômio 6, 7 fala, e é muito legal. Esse é um texto que eu gosto muito. E ele fala, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas, fazendo referência à lei. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu lembro de diversas oportunidades que eu tive de, andando com a Elisa, poder conversar. Muitas vezes com a Gabi, outras vezes sem. O Marcelo já citou aqui, e de forma geral isso é verdade, eu tenho um certo terapia, né, no sentido de tratamento espiritual, não efetivamente médico, também acho que influencia, andando de carro, às vezes pegando estrada e andando, ouvindo música, às vezes pensando, às vezes orando. Isso também é gostoso. Então, normalmente, em férias, eu acabo fazendo isso com a Elisa, num bate e volta, para levar ela para o interior. E são momentos preciosos, onde, no caminho, a gente tem a oportunidade de trocar e de crescer. No dia a dia, de forma especial, de trocar e ensinar. O relacionamento familiar promove isso. Acredito que um dos textos também que eu mais gosto, e que, inclusive, está na minha aliança e da Gabi, é o Salmo 78, 3 e 4, que diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não nos esconderemos dos nossos filhos. Estou falando da versão que eu decorei aqui. Contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E da música também, né, Lud? De fato, a palavra de Deus só chegou a nós pelo seu desígnio, pelo desígnio de Deus, e porque Ele usou pessoas no decorrer da história para transmitir essa palavra. E se isso, de alguma forma, pode refletir para outras gerações, tem responsabilidade nossa, embora Ele possa fazer independente de você. Não se sinta muito achando que se você não falar, e não vai para frente, porque vai. Deus é soberano. Porém, a forma com que a gente tem, a possibilidade que a gente tem é de ser usado para que isso aconteça através das nossas vidas. E esse é um ponto bem interessante dentro desse salmo. Vou abrir um grande parênteses aqui. Eu não tenho slide para isso. Mas se você não desfrutou na sua infância, talvez de um relacionamento que eu tive, de que cada um aqui foi diferente, isso não significa, com pais, mães, ou mesmo com outros familiares, isso não significa que a gente deva ou possa desprezar os nossos relacionamentos. Puxa, espera aí, você sabe o que eu passei? Você sabe o que eu sofri na mão do meu pai? Você sabe o que eu sofri na mão de um determinado familiar? Eu não sei. Mas o que eu sei é que o nosso convite é para perdoar.
E o que eu sei também é que existe uma possibilidade muito grande de você ter a oportunidade, tendo vista o seu relacionamento, talvez quebrado, talvez não ideal, como na palavra de Deus, poder transformar para as outras pessoas. Vou dar um caso aqui. Eu tinha alguns familiares também no interior, e às vezes eles defendiam o pai, dizendo: meu pai não tem problema, meu pai não erra, meu pai é um super-herói. E de fato, a gente sabe que não existe como, porque o pecado é intrínseco a nós, seres humanos. A gente nasce com o pecado. E o que eu quero chamar a atenção aqui, o que eu falava quando eu ouvia isso era: eu sou grato a Deus pelos erros do meu pai. Eu sou grato a Deus pelos erros da minha mãe. Porque o fato de eu olhar para os erros dele me dá a possibilidade de, dentro do que eu conheço, na palavra do Senhor, escolher se eu quero replicá-los para minha filha ou não. E por muitas vezes a gente vê acontecendo isso. Fala: opa, eu estou fazendo a mesma coisa que meu pai fazia. E muitas vezes é saudável, mas muitas vezes não é. E a gente tem a possibilidade de, olhando para a história dos nossos familiares, também escolher como a gente quer influenciar a vida dos nossos, a vida daqueles que estão ao nosso redor, sejam filhos ou não. Então, o convite aqui, e é dentro de um parênteses, para se você teve um relacionamento quebrado, se você teve um relacionamento problemático, perdoe e escolha agir de forma diferente com base no que você tem no texto. Mas não deixe de ter influência dentro do teu contexto familiar com as pessoas que estão próximas de você. E por último, dentro do primeiro ponto, acreditem, ainda não estamos no primeiro ponto, mas não vai... Nós vamos conseguir concluir. Mas ainda dentro do primeiro ponto, o terceiro ponto aqui que eu coloco é no relacionamento comunitário. E o relacionamento comunitário envolve isso que nós estamos tendo aqui. O relacionamento comunitário envolve muitas vezes grupos menores onde a gente pode abrir e pode cultivar ali a sabedoria. A gente ouve a voz de Deus também com conselhos que irmãos e irmãs transmitem para nós no dia a dia, no nosso grupo pequeno, no café, entre o capacita e a pregação e o culto. São momentos extremamente preciosos para isso. Olha só, esse é o pequeno grupo do qual eu falei para vocês. Esse é o pequeno grupo onde a gente tem essa possibilidade de, a cada 15 dias, e não só, hoje em dia a tecnologia também ajuda em comunicação, a gente poder trocar. Tá? E eu nem vou falar aqui que ele é o melhor, mesmo ele sendo da Fonte São Paulo. Tá? Então, se você não tem um pequeno grupo, está aí. Lógico que é brincadeira, existem vários outros que não são tão bons, que são tão bons quanto, mas a ideia aqui é, de fato, da gente poder trocar experiências. É muitas vezes da gente receber uma oração ou da gente receber uma ligação onde a gente pode ali ter sinais de sabedoria, onde a gente pode ter sinais da palavra do Senhor, onde a gente pode ter, como eu propus no início, sinais de relacionamento de vidas com Deus, afetando relacionamentos horizontais, o nosso relacionamento. Então, esse daí é o nosso pequeno grupo. Eu tinha citado antes no estudo aí, mas fica o convite para vocês participarem, não necessariamente só dele, mas dos outros que a gente tem aqui. Olha só, dentro desse contexto, o que a palavra de Deus nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Se, amados irmãos, estão usando da palavra de Deus com o intuito de transmitir isso na vida de vocês, é bênção, é compartilhamento de sabedoria. Outro texto, Colossenses 3,16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, ou com todo o seu relacionamento com Deus, refletindo na vida do outro, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus
em seu coração. Esse é o relacionamento comunitário que a gente dispõe nos lares e que a gente dispõe aqui. E que muitas vezes é um relacionamento que a gente fala, eu preciso falar sobre isso porque isso não está de acordo com Deus, com a palavra de Deus. Eu preciso exortar. Eu preciso ligar para esse irmão, ele está passando por dificuldade. Eu preciso consolar. Ele perdeu um ente querido. É nesse contexto que a gente também escuta a voz de Deus. É no momento onde a gente para comer o pão. Eu acho que a última, comer o pão, ou os muitos salgados, ou o cachorro quente que teve, na última reunião que a gente teve antes das férias. Que momento gostoso. A gente pôde descobrir até características de algumas pessoas que tem atrás da porta lá uma foice. Não, estou brincando. Mas características especiais aí de pessoas que a gente não conhece no dia a dia sem tempo. Essas são características interessantes para a gente olhar. E se você não tem sentido falta disso, o meu convite para você é que você leia esse texto do Brett McCracken, que diz o seguinte: quando o domingo chega a cada semana, eu me sinto desesperado. Aí você para e fala, isso daí é problema, né? Mas ele fala, desesperado por estar perto de uma comunidade real e de carne e osso, depois de passar minha semana interagindo principalmente com as pessoas através das telas. Desesperado para fugir dos debates inconstantes e fugazes das redes sociais para um espaço de adoração que vislumbra o eterno. Em vez de fugir da igreja nesses tempos confusos e caóticos, as pessoas deveriam correr em direção a ela. Se de fato você tem alguma perspectiva dentro da política, seja ela qual for, ela não vai te ajudar, porque você vai se decepcionar. Não sei quantos se lembram daquele vídeo Sunscreen. É um vídeo bem, se vocês procurarem Sunscreen, protetor solar, ele acho que até foi narrado, se eu não me engano, pelo Bial. Uma das frases que tem ali dentro que ele fala é justamente isso: os políticos continuam sendo os mesmos, não dá para a gente confiar. E, de novo, não significa que a gente não precise de bons políticos, a gente precisa disso, mas não dá para depositar em homens o que a gente só encontra no relacionamento com Cristo, num relacionamento familiar, voltado para a palavra de Deus e num relacionamento em comunidade. Não tem como. E é isso que a gente tem nesse texto. Agora, Amir, legal, falou, está fechado, acabou, vamos para casa e vamos colocar isso em prática. E daí está tranquilo, porque eu sei que sempre aquele irmão vai falar e ele vai falar da palavra, ele vai falar daquilo que Deus colocou. É assim? Se vocês ligarem a televisão... Opa, mudou um pouco aqui. Se vocês ligarem a televisão e escutarem diversos programas, se vocês conversarem, vocês vão ver. Outro dia nós fomos assistir Divertidamente 2, assim, uma sexta-feira, ao qual recomendo, assistam um, depois o 2. E eu lembro que quando a gente saiu, a gente ouviu um comentário de alguém e falou, vamos assistir. Vixe, eu já ouvi que tem coisa errada nesse. E a gente assistiu e não tem que procurar com muito olho para achar alguma coisa errada. E, de fato, o que estavam falando que era errado não tinha a menor base. A gente começa a procurar coisas de uma forma muito pequena, olhando para coisas e a gente começa a achar problema em tudo. Mas a minha atenção, o meu chamado aqui é que, de fato, vocês tenham cuidado. Opa, desculpa, pulei um aqui. Volta para mim, Murilo, por favor. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? O primeiro deles é conhecendo a Deus e seus atributos. De fato, surgirão pontos aí, ou surgirá ponto dentro do cultivo, que são ervas daninhas. Ou seja, que são problemas. Surgirá conselhos, seja no ambiente familiar ou no comunitário, que estarão desalinhados da vontade de Deus já revelada em sua palavra. A gente sabe disso, a gente sabe que a gente vai ser desafiado no dia a dia com conceitos desse tipo. Eu lembro de uma vez que
passando na adolescência por uma desilusão amorosa, né, que a gente tem várias, né, eu fui aconselhado por uma pessoa próxima, não, você precisa sim namorar, namora. E eu sabia que aquilo não estava alinhado com o que eu acreditava e o que eu entendia da palavra de Deus. Eu sabia que algumas coisas eu precisava esperar acontecer para que, de fato, eu pudesse caminhar nesse sentido. E graças a Deus por isso, por ter conhecido a Gabi, por ter conhecido a mulher que ela é. Porque talvez, se eu pendesse para esse lado, talvez eu tivesse uma falsa ilusão de que eu ia resolver de uma forma o que não deveria ser resolvido daquela forma. E o que eu quero dizer com isso é, muitas vezes vai estar desalinhado o conselho que vocês vão receber com a palavra de Deus. Então a gente precisa aqui ter o cuidado de buscar e olhar de forma muito atenta para as características da palavra de Deus. E se quer um conselho, você quer reduzir aí para poder lembrar rapidamente, olha para os atributos de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se alguém está falando alguma coisa que está desalinhado com amor, com generosidade, com justiça, com perdão, com ser santo, com ser paciente, com ser fiel, com ser poderoso, com ser verdadeiro e diversas outras características, tem algo errado. Acenda um alerta e fala, opa, tem problema aqui. Isso é uma lista muito pequena de características, dentro das características visíveis ou comunicáveis de Deus, mas é uma lista que, se você pegar e falar, opa, isso daqui tá fora, tem alguma coisa errada. O primeiro ponto é, conhecendo a Bíblia, entenda as características de Deus. Diferente deles, nós não conseguimos, ou temos grande dificuldade em diversos momentos de, ao mesmo tempo, ser amoroso e ser justo. Mas Deus é, no mesmo tempo, todas essas coisas. E isso faz com que a gente tenha que olhar para elas e falar, eu não estou vendo essa característica aí. Isso não vem de Deus. Eu preciso olhar e ter essa percepção. Um outro ponto que é bem interessante é, de fato, voltar para a Bíblia como os crentes de Bereia faziam. Abrir a Bíblia e pesquisar. Se o irmão chegou e falou, olha, eu li um texto aqui, esse texto é para você. Eu vi que ele foi e enforcou-se. Né? Eu acho que esse texto é para você. Pega o contexto desse texto, vai na Bíblia e vai entender que isso está fazendo referência a Judas. Então, entenda de fato, procure dentro da Bíblia. Olha só o que Atos 17:11 diz. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Tem um exemplo bem interessante nisso, que acho que vocês já devem ter escutado algumas vezes isso, que é a voz do povo é a voz de Deus. Né? Acho que algumas vezes vocês já ouviram esse ditado, não está acontecendo isso, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. Jeremias 17, 9 e 10 fala um pouco sobre o coração enganoso que nós temos. E quando a gente olha para o coração enganoso de uma pessoa, imaginando um povo, a gente imagina um monte de coração enganoso, e não só um. A gente precisa estar atento a esse tipo de mentira que muitas vezes vem ou aparenta para nós ser uma verdade. Tá? Agora, para terminar, e o que eu ganho com isso? De fato, a gente tem observado que é importante ter um relacionamento para cultivar a sabedoria com Cristo, com Jesus Cristo, um relacionamento familiar e ter também um relacionamento no âmbito comunitário. A gente viu também que dentro de todos esses âmbitos, a gente precisa ter cuidado, exceto com Jesus. Se de fato você está bebendo em lugar bom, você precisa ter cuidado, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento comunitário. Escute. Um outro exemplo também, lembrei agora, eu lembro de uma vez, acampamento de jovens, né, aquele fogo. Eu lembro de um pastor que chegou para mim e falou assim, cara,
estou vendo características em você, você precisa ir para o seminário, você precisa ser pastor. Deus me revelou isso. E eu virei para ele e falei, a gente precisa orar para que Deus revele isso para mim também. Ele ainda não revelou isso para mim. Então, de forma geral, a gente precisa filtrar frente à palavra de Deus aquilo que a gente escuta em todos os âmbitos. Agora, fazendo isso, o que a gente ganha? E daí a gente volta para o texto que a gente leu no início, para poder fazer um paralelo e entender o que a gente ganha. Olha lá, no versículo 1, diz assim, ouçam a instrução, e daí continua dizendo, obterão discernimento. Se vocês pegarem lá o primeiro versículo que a gente leu, ele fala, ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O que a gente pode ganhar, então, quando a gente faz esses itens que a gente falou, relacionamento com Cristo, relacionamento familiar, relacionamento comunitário, você pode, de fato, obter discernimento. Mas fulano de tal é tão inteligente, fulano de tal tem muito conhecimento, fulano de tal é tão sábio, porque ele já juntou conhecimento, tem experiência, mas a sabedoria dele não está pautada no relacionamento com Deus. Então, é fumaça. O que a gente está propondo aqui, dentro desse texto, dentro desse estudo, é que, de fato, você busque o relacionamento com Deus. E se você admira pessoas assim, olhem para elas, porque muitas vezes essas pessoas têm uma vida com Deus que reflete isso. Tem um compromisso de estar na comunidade, tem um compromisso de servir onde estão, que reflete isso. Então, você quer ganhar discernimento? Você quer entender, quer ser sábio? Participa da comunidade, transmite aos seus e tenha um relacionamento com Jesus. Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Aqui a ideia é, ouçam a instrução, parem, escute. Via de regra, quando você faz isso, muitas vezes você está até obtendo resposta. Às vezes a gente fica com aquele desespero de querer falar e responder. Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Várias vezes eu faço isso. Várias vezes. Às vezes eu entro em reunião, eu não sei a mínima ideia do que está se passando. Eu falo, peraí, o que eu estou fazendo nessa? Será que chamaram para uma reunião correta? Isso no decorrer de vida. O que será que está se passando? E às vezes você ouvindo, quieto, sem falar coisa que não deve, isso te ajuda. E às vezes, uma pergunta bem colocada dentro de um contexto muda no momento certo, da forma certa. Então, essas são características que a gente vê. E que você pode ganhar ouvindo, que você pode parar e obter discernimento quando você ouve. Outro item, terá vida. Olha só, no versículo 4 diz, apegue-se às minhas palavras, depois obedeça aos meus mandamentos, terá vida. E o versículo aí de João 10:10 diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus falando, para que tenham vida e tenham em abundância, ou tenham plenamente. A ideia aqui é a gente, como resultado, de fato, de cultivar a sabedoria, e qual é a sabedoria? A pegar a palavra, obedecer os mandamentos, a gente vai ter vida. A gente vai evitar, muitas vezes, casamentos frustrados, a gente vai evitar problemas de pais e filhos, sendo, de fato, ouvindo e prestando atenção, apegando-se à palavra. O próximo item, a sabedoria o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O versículo 6 diz isso. Tá? E quando a gente olha para Provérbios 22:6, fala assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Né? Não abandone a sabedoria. Quer saber como não abandonar a sabedoria? Ensina desde pequeno. Ensina desde criança. Mas eu vou ensinar só quando eu for um pouquinho mais velho.
perdeu tempo. Tem coisas que a gente faz e que a gente passa quando a criança é pequena e que a gente consegue ter muito mais êxito para o futuro. Lembro de uma vez em que a minha sogra olhou para minha esposa, a minha esposa estava trocando, a Gabi estava trocando a Elisa ainda pequena, não andava, não falava, e por olhar aquele cenário, minha sogra falou, ela está fazendo manha. A gente consegue observar o coração quando ainda a criança não fala e não anda. E se a gente ensinar desde esse momento, a chance que a gente tem lá na frente de ter talvez uma pessoa birrenta, ou uma pessoa que vai se desviar, e eu não estou dizendo que é 100% garantido isso, o que eu estou dizendo é que não vai esquecer, é muito maior. Às vezes a gente olha em shopping andando, criança fazendo birra, e de repente assim um amigo vira e fala, olha que impressionante, o seu não faz, né? Seu filho não faz isso, sua criança não faz isso. Deu trabalho para não ser assim. E quanto mais tempo a gente tem, a forma de obter atenção e de aprendizado, via de regra, ela diminui. Então, se você ensinar quando ainda é criança, você vai ter benefício, isso vai proteger, vai cuidar de você, vai evitar que caia. Outro ponto aí que você pode ter como ganho, se de fato você tiver relacionamento. Opa, acho que está passando sozinho aqui, me ajuda aí a voltando. Passa para o próximo, obrigado. Aí, o próximo ponto é, dedique-se à autoestima, à sabedoria. Ela o exaltará, o honrará. Olha só que interessante, o próprio versículo 8 fala isso, e Provérbios 4:9, que a gente leu, fala, ela, a sabedoria, porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Se de fato você se dedicar em autoestima, à sabedoria, e de novo, trocando com relacionamento com Deus, você terá essa possibilidade de ter um diadema, de ter... A gente está entrando em época de Olimpíada, né? E para aqueles que talvez sejam mais velhos, isso não sei se ainda acontece, a gente vai ter chance de ver agora, mas algumas provas lá davam uma espécie de coroa para quando ganhava. A ideia é isso, você vai ser recompensado, você vai ser visto, você vai ter alguma coisa na sua cabeça que chama a atenção. É isso que está fazendo menção aqui. E por último, tá difícil aqui, eu estou com os 2 botões. E por último, terá vida longa. Pessoal, esse é o primeiro mandamento com promessa que a gente encontra em Êxodo 22 e depois em Efésios 6, 2, 3 é repetido. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quer a fonte da vida longa, ou de uma vida longa? Honra teu pai e tua mãe. E honrar o pai e mãe vai muito além simplesmente de obedecer. A gente viu isso em diversos cenários. Você vai falar com amor e com a idade correta. Pai, eu entendo o que você está falando. Mãe, eu entendo o que está falando, mas isso, dentro do que eu estou vendo da Bíblia, não está alinhado. Me mostra, vamos estudar junto. E daí isso promover. Agora, essa é uma forma de honrar. É conversar, é falar adequadamente. Outra forma de honrar é cuidar. Cuidar do pai e da mãe na velhice. Isso é uma forma de honrar. E isso tem promessa para ter vida longa. Vai ser sempre que vai ter vida longa? Não. Os desígnios de Deus são perfeitos, mas existe uma relação entre você cuidar, honrar o seu pai e sua mãe e ter vida longa. Bem, posto isso, tendo em vista toda a questão que a gente teve de relacionamento, para poder cultivar a sabedoria, para poder cultivar o relacionamento com Deus. Né? Pode até parecer redundante, mas para ter o relacionamento com Deus, eu preciso ter relacionamento com Jesus, eu preciso ter relacionamento familiar e eu preciso ter relacionamento comunitário. Além disso,
A gente viu pontos de atenção relacionados a isso. E por último, a gente falou um pouco do que a gente pode ter como benefício fazendo isso, cultivando. Qual é a conclusão que a gente tira, então? A conclusão é cultivar a sabedoria, o relacionamento com Deus em todos os lugares e momentos. A ideia é, aproveite a oportunidade que você tem, seja em casa, seja na comunidade, seja você sozinho, no seu quarto, estudando, de fato, de cultivar a sabedoria. Examine com cuidado aquilo que é apresentado. Olhe para aquilo que está sendo apresentado, entenda, pondere e verifique se de fato é um ensinamento bíblico ou não. E por último, desfrute das bênçãos associadas a essas decisões. De novo, os caminhos e as escolhas são de vocês, são minhas. E isso vai impactar a nossa vida. O que você escolhe vai impactar a sua vida. O tempo que você coloca, o relacionamento que você tem em casa, isso impacta a sua vida. É isso que a gente está falando aqui, em termos de fato, buscar sabedoria. E por último, desfrute das bênçãos, né? A gente já comentou, ou seja, depois de examinar, eu já estava falando dele, a gente pode, uma vez que a gente decidiu, tomou a decisão, desfrutar daquilo que a gente escolheu. E o desfrute pode ser positivo ou pode ser negativo. Vai depender da escolha feita. Vamos orar? Pai do céu, grato pela possibilidade que a gente tem de abrir a Tua palavra e encontrar nela tanta sabedoria. E na sabedoria entender que a gente só pode crescer e ter através de um relacionamento contigo. Obrigado por isso, obrigado porque o Senhor nos ensina e o Senhor trabalha no nosso coração, moldando e deixando ele parecido com o Teu Filho Jesus. É o que nós pedimos, para que ao abrir a Tua palavra, para que ao relacionar, seja em casa ou seja na vida comunitária, a gente possa cada vez mais ser moldado, ser transformado para parecer com Jesus. Obrigado pela possibilidade que a gente tem, de fato, de passar isso para frente, de passar para gerações. Isso é privilégio poder falar. Privilégio que muitas vezes era almejado por anjos, mas que o Senhor delegou a nós. E a gente louva por esse privilégio. E pedimos que trate o nosso coração com a devida responsabilidade que tem o relacionamento que a gente deve ter com o Senhor, para que a gente produza frutos de sabedoria e esses frutos possam marcar as nossas vidas e possam marcar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós oramos isso, crendo que o Senhor é um Deus misericordioso, crendo que o Senhor é um Deus perdoador, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.